Entre funerais usados como palco político, governos que dizem uma coisa e fazem outra e movimentos que já nem sabem quem representam, este episódio expõe a incoerência da narrativa pública. Aqui não há paninhos quentes. Há factos, sarcasmos e a verdade que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é curioso. E já que estamos a falar de ter coragem, passa também pela minha loja. Lá encontras camisas com frases que dizem tudo, sem precisares de abrir a boca. E tens ainda este modelo fresquinho que acabou de chegar. Se aqui falamos o que ninguém tem coragem de dizer, nas tuas roupas também podes mostrar aquilo que muitos não têm coragem de vestir. O caso de Charlie Kirk continua a ecoar pelo mundo inteiro e agora temos de falar do aftermath, tudo aquilo que veio depois. Milo posted that, alright, I'm unretiring. Dear leftists, let me go ahead and put it this way. If Charlie Kirk was Martin Luther King Jr., Milo's Malcolm X. If Charlie Kirk was Macklemore, Milo's Tom MacDonald. If Charlie was Muhammad Ali, Milo's Tyson in his prime. O tom do vídeo mostra exatamente o risco, transformar uma tragédia num palco para mais polarização. Em vez de luto e reflexão, temos comparações grandiosas, a promessa de mais confronto. É um retrato de como o discurso político pode rapidamente descambar em espetáculo de raiva, em vez de busca por soluções verdadeiras. Eu peço-vos, não deixem que este microfone seja apanhado por extremistas. O ódio não honra a memória de ninguém, só serve para destruir. Já é feio demais ver isso acontecer aqui em Portugal, gente a cavalgar a tragédia de Charlie Kirk para ganhar cliques em vez de procurar justiça de verdade. Usar a dor como um palco político é o oposto do que ele próprio defendia. Porque Kirk não era um incendiário, ele era um construtor de pontes. O Turning Point USA nunca foi sobre criar muros de ódio. Sempre foi sobre abrir diálogo, formar jovens e dar-lhes espaço para falar. Ele acreditava que comunicar era mais poderoso do que berrar. É por isso que a maior homenagem que se pode fazer não é gritar mais alto que os radicais, é manter o espírito que o próprio Charlie representava. Firmeza nos valores, mas uma abertura no diálogo. Extremistas fecham portas, o Kirk abria-as. Falando do funeral em si, houve coisas boas e coisas más. Do lado bom, houve sinais fortes. O Elon Musk e o Trump foram vistos em conjunto, uma imagem de união no momento de fraqueza. Pode ser exatamente o que o mundo precisava. A mulher de Charlie Kirk, num ato de grandeza cristã, perdoou o assassino do marido. E digam-me, como é que alguém tem a lata de chamar isto de extremismo? Mas mais, ela anunciou que vai pegar no projeto Turning Point USA, mostrando que a missão do marido não morreu com ele e relembrando todos que quando se constrói, faz-se em conjunto. E claro, vieram logo as vozes do costume. Ai, essas mulheres, a viúva do Kirk, a Candace Owens, a Rita Matias, só têm a vida que têm por causa do feminismo. Vocês desculpem lá, mas isto é insultar a inteligência. Primeiro, quem garantiu direitos e liberdades não foi o feminismo, foi o liberalismo, foi o Estado de Direito, foi a tradição cristã. Foram eles quem sempre reconheceu a dignidade da pessoa humana e da mulher. O feminismo apareceu depois para se apropriar daquilo que a evolução natural da sociedade já tinha em curso. Mas vocês querem provas? Os países que mais cedo deram direitos às mulheres não foram os mais feministas, foram os mais liberais e cristãos. Segundo, dizer que estas mulheres vivem do feminismo é negar-lhes a escolha. A Candace, a Rita Matias, a viúva do Kirk, todas mostram que não estão a serviço do eu do feminismo moderno. Estão a serviço de algo maior. Cristo, família, comunidade, uma missão. E esta é a diferença fundamental. Enquanto o feminismo vende uma independência vazia, estas mulheres mostram vocação e entrega. Submeter-se não é perder-se, é assumir uma missão mais alta que o ego. E isso o feminismo nunca vai compreender. Porque prefere transformar as mulheres em soldados da ideologia, em vez de guardiãs de uma verdade eterna. Mas passando do funeral que abalou a direita americana, passamos ao reflexo disso na Europa, quando multidões inteiras vão às ruas. A narrativa já está montada. Manifestação de extrema-direita reúne 110 mil pessoas em Londres. Musk participou e prometeu violência. A narrativa já está montada. 110 mil pessoas em Londres igual a extrema-direita perigosa, enquanto 5 mil contra-manifestantes viraram os defensores da democracia. O que não convém dizer é que a massa saiu à rua contra políticas de imigração descontrolada, algo que preocupa cada vez mais cidadãos comuns e não apenas os radicais. A violência está a caminho, avisa Musk.
Elon Musk participou no protesto anti-imigração, dirigindo-se à multidão por videochamada para apelar a uma mudança de governo no Reino Unido, onde o executivo está atualmente nas mãos dos trabalhistas. O Elon Musk juntou-se por videochamada e exagerou no tom ao falar numa violência inevitável. Mas vamos ser claros, quem alimenta a raiva não são só os que marcham, é o próprio sistema que, em vez de debater a sério os problemas da imigração e da insegurança, prefere colocar etiquetas e fingir que são fantasmas inventados pela direita. A ironia é esta: quando marcham pela Palestina é uma mobilização popular legítima. Quando centenas de milhares marcham contra uma imigração descontrolada, somos todos extrema-direita. Eu olho para estas imagens e não engulo a versão dos jornais, é sempre a mesma tática. Quando a mobilização serve à agenda, inflacionam os números e chamam de um mar de gente. Quando não servem, colhem as multidões e colam logo a etiqueta de extrema-direita. Não se trata só de contar cabeças, trata-se de contar a verdade. E a verdade é que Londres estava cheia, muito além dos tais 100 mil que nos querem vender. Basta olhar para as imagens aéreas, as ruas cheias, quilómetros de gente, e ainda assim querem convencer-nos que eram só 110 mil. É rir para não chorar, porque não é erro de cálculo, é manipulação descarada. Agora, se nas ruas há divisão, as redes sociais estão sempre incoerentes. Vocês sabem que se há coisa que não acata é incoerências, e então hoje quero já deixar uma coisa clara. Se tu atacas o mensageiro de Cristo, não és só inimigo dele, és meu inimigo também. Porque quem luta contra Cristo, luta contra tudo aquilo em que eu acredito. E a minha missão é não me calar. Hoje vamos falar sobre escolhas, liberdade, feminismo e gatos. O meu maior objetivo da vida era ganhar dinheiro, era ser conhecida, era ter prestígio, estatuto social, a senhora arquiteta. E eu desperdicei a minha janela de fertilidade atrás de uma secretária, a estudar primeiro e depois atrás de uma secretária, a trabalhar para outra pessoa que nunca quis saber de mim. Isto foi o que o feminismo me vendeu. Vai atrás dos teus sonhos, ser famosa, não é? Ganha dinheiro ser independente. Então a culpa é do feminismo, de tu trabalhares, estudares e conquistares a tua independência? O feminismo nunca te enganou, ele deu-te opções. Isto é completamente falso. E tu fizeste uma escolha e agora arrependeste. O feminismo não dá opções, ele cria uma narrativa dominante. Basta vocês verem Simone de Beauvoir, nenhuma mulher deve ficar autorizada a ficar em casa para criar os filhos. Porque se essa escolha existe, demasiadas mulheres a escolherão. E sim, isto é do livro dela. Ou seja, se fosse realmente uma liberdade de escolha, a Beauvoir não teria defendido tirar a possibilidade de uma mulher optar pelo lar. Outro exemplo, Shulamit Firestone defendia a abolição da família biológica. Onde é que está a opção aí? O feminismo liberta-nos e dá-nos opções. Podemos ser mães ou não. Também não é verdade. Feministas históricas atacaram diretamente a maternidade. Betty Friedan chamava o lar do confortável campo de concentração. A Gloria Steinem dizia que uma mulher precisa de um homem como um peixe precisa de uma bicicleta. Mais uma vez, a Beauvoir insistia que a maternidade é uma prisão social. O que o feminismo promoveu durante décadas foi culpar mulheres que queriam ser mães ou esposas, taxando-as como submissas, alienadas ou incapazes de realização plena. Para talvez as jovens cristãs que me possam estar a ouvir, para não ficarem obcecadas com a carreira. Não só para as jovens cristãs, mas para todas as jovens, eu tenho-vos a dizer que vocês não têm qualquer obrigação só de trabalhar ou só de serem mães. Têm a obrigação de fazer o que vocês querem e o que vocês decidirem. Não percam o foco daquilo que de facto é o nosso chamado, aquilo que de facto faz a nossa vida ganhar uma dimensão mais profunda, que tem um maior impacto, que é ter a experiência de ser mãe. Essa questão de ser mãe é o único sentido da vida. Peço imensa desculpa, mas as mulheres não são incubadoras humanas. O que vai adiantar? Ok, eu tive uma carreira de sucesso, até ganhei muito dinheiro, tenho 10 malas Gucci em casa, mas estou sozinha, não tenho marido, não tenho família, tenho um gato. Que vida inútil foi essa? Eu não sou religiosa, mas eu tenho quase a certeza que na religião cristã não se julga os outros por não quererem ter filhos. E o feminismo também é isso, não julga as escolhas dos outros. O feminismo não julga a escolha dos outros. Isto é completamente desmontado pela prática. As próprias feministas contemporâneas atacam mulheres que escolhem ser donas de casa, dizendo que estão a reforçar papéis patriarcais. Quer dizer, tu própria sentiste necessidade de vir atacar uma influencer muito mais pequena do que tu, que só falou que gostava de ter seguido um caminho diferente. Ou seja, há julgamento, e muito,
E o teu vídeo é a única prova necessária? A maternidade não é o único significado da vida, concordamos, não é o único, mas é um dos mais profundos e sem dúvida insubstituível. E quando a Andreia diz que caiu na armadilha do feminismo, ela fala de algo real, de uma ideologia que durante décadas empurrou mulheres para priorizar a carreira, o consumo e a independência financeira e ridicularizou completamente o valor da família. Eu só tenho pena que ainda não tenhas entendido que quem está preso a uma ideologia és tu. Ou, na verdade, vocês, porque a Mariana Leitão também tem algo a dizer sobre ser feminista. Há uns tempos fui muito criticada por dizer que não me considerava uma feminista. E, de facto, se olharmos para o feminismo moderno, ele degenerou e eu não o consigo subscrever. Se nós olharmos para trás, o feminismo original foi algo essencial, como é óbvio. Graças a todas as mulheres que ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, lutou pelos direitos das mulheres, esse feminismo conquistou direitos, garantiu igualdade e graças a essa luta nós hoje somos livres para estudar, para trabalhar, para empreender e para decidir sobre as nossas vidas. Esse feminismo emancipador merece todo o meu apoio. Quase lá, Mariana. De feminista liberal a conservadora cristã é só um pulinho de bom senso. A incoerência é esta. Tu elogias o feminismo original como se tivesse dado às mulheres os direitos que temos hoje, quando o feminismo só se apropriou daquilo que a evolução liberal já conquistava. Ou seja, tu própria és líder de um partido liberal, mas desconsideras o papel do liberalismo e entregas a medalha ao feminismo. Isso é enganar a história e é quase enganar-te a ti mesmo. O feminismo apenas se pendurou na boleia, colocou bandeirinhas e depois radicalizou tudo. Chamar isso de emancipação feminista é ridicularizar a história. Se acreditas em liberdade real, mérito e igualdade perante a lei, larga o rótulo. O feminismo nunca foi libertação, foi sempre uma muleta ideológica. Mas já que falamos de muletas ideológicas, olhem para a saúde. A política já não se limita a estragar debates, agora decide até onde, como e com quem as mulheres podem parir. O parto em casa nunca é seguro, diz Ministra da Saúde. O discurso da Ministra, é claro, ela associa partos em casa a um risco permanente, minimizando a possibilidade de segurança com acompanhamento adequado. Só que há aqui uma contradição. O Governo reconhece falhas no SNS. Falta de obstetras, urgências de obstetricia saturadas, mas em vez de discutir alternativas seguras do parto extra-hospitalar com equipas credenciadas, prefere fechar a porta e rotular tudo como perigo. Há estudos sólidos a mostrar que em gestões de baixo risco e com equipas qualificadas, o parto em casa pode ser tão seguro quanto o hospital e até trazer benefícios para a mãe. O problema em Portugal não é um perigo inevitável, é a falta de regulamentação e integração no SNS, que empurra escolhas privadas para a clandestinidade. Demonizar não resolve. Regular com critério, sim. Como diz aqui a doula Catarina Pardal, uma meta-análise publicada no Lancet Clinical Medicine 2020, que analisou mais de 500 mil partos, concluiu que o parto em casa planeado por mulheres de baixo risco tem resultados maternos semelhantes ou melhores e não aumenta a mortalidade ou morbidade neonatal. O Cochrane Review também já tinha mostrado que quando há critérios de seleção adequados e integração no sistema de saúde, não há maior risco para o bebê e há benefícios claros para a mãe. Nada a acrescentar. A Paula Gabriela acrescentou sim. Já diz o velho ditado, caladinha, esta ministra era poeta. E tens razão, Paula. Às vezes a melhor coisa que os políticos podem fazer é mesmo ficar calados. Porque quando abrem a boca sem dados concretos, não resolvem nada, só confundem. E este é o problema. Quem devia informar prefere gritar slogans. A discussão real fica escondida. É por isso que movimentos sérios começam a nascer, como o LGB International. LGB International, gays, lésbicas e bissexuais declaram independência do ativismo trans. Oposição à transição de género. Um dos pontos centrais da nova aliança é a oposição à transição de género entre menores. A LGB International expressa preocupação com a crescente prescrição de tratamentos hormonais e bloqueadores de puberdade para adolescentes. O movimento LGB International marca uma ruptura histórica. Gays, lésbicas e bissexuais a dizerem basta. Eles admitem que o movimento nos últimos anos, em vez de se focar na descriminalização em dezenas de países, passou a girar em torno da agenda trans. A posição contra a transição em menores mostra lucidez. Proteger adolescentes de decisões irreversíveis não é preconceito, é responsabilidade. E eu acho que temos que tirar um minutinho para esta pérola aqui. O Alex Stein testemunhou em uma audiência do Senado do Texas sobre um projeto de lei e disse o seguinte: Welcome, introduce yourself, go ahead.
My name's Alex Stein. I'm considered one of the sexiest men in conservative politics. And one thing I want to say, a lot of people are going to hear my testimony and you're going to say you're anti-LGBTQ. I want to say that's impossible because I'm a Dallas Cowboys fan. So obviously I have a lot of gay pride. But, you know, a lot of conservatives like yourself, you want to outlaw transgenders in women's sports. I disagree. I like transgenders in women's sports because you can gamble on them and win money. And I won so much money on Leah Thomas's propeller in that pool. I almost turned DraftKings, into Draft Queens. And, you know, I actually like transgenders in the military, too, because, first of all, transgenders are some of the meanest people on planet Earth, so they'd make a good soldier, don't you think? And then, you know, second of all, transgenders love to do mass shootings. So, you know, that's perfect. Mais uma vez, com humor, um dos nossos ativistas favoritos expõe uma verdade desconfortável. O debate caiu no ridículo. Piadas com militares, desporto e casas de banho só reforçam a caricatura criada em volta desta pauta trans. Foi mesmo essa distorção que acabou por engolir o LGB dentro do TQIA+. É um recado claro. A maioria silenciosa está farta e começa a levantar a voz. Entre polémicas locais e escândalos, Portugal ainda tropeça na política externa. Hoje, dia 21 de setembro de 2025, o Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina, afirmou o chefe da diplomacia, apelando a um cessar-fogo imediato, à libertação dos reféns e ao restabelecimento da ajuda humanitária em Gaza. O governo quis marcar posição histórica, mas a pressa revelou-se imprudente. Reconhecer sem exigir contrapartidas sólidas é abrir mão do que tinha sido prometido no Parlamento. Sem falar que o maior inimigo da perfeição sempre foi a pressa. O governo português confunde a bandeira da Palestina com a do Sudão. Um erro simbólico que vale mais do que 1000 discursos. O país reconheceu a Palestina, mas nem acertou na bandeira. Amadorismo que mina a própria seriedade do anúncio. O governo português anunciou o reconhecimento da Palestina e colocou a bandeira do Sudão. Maior incompetência não é possível. Deus livra-nos deste governo o mais rapidamente possível, escreveu André Ventura. E como é óbvio, Ventura aproveitou o deslize para reforçar a imagem de incompetência governamental. Não é apenas crítica política. É material entregue de bandeja ao adversário. Só que aqui está a acusação mais pesada. Ou Montenegro mentiu ao Parlamento, ou traiu as condições que ele próprio impôs. Em ambas as hipóteses, a credibilidade do governo fica em ruínas. Pedro dos Santos Frazão disse: recordemos, a 18 de junho, o próprio primeiro-ministro disse no Parlamento que o reconhecimento só seria possível com libertação dos reféns, reformas internas da autoridade palestiniana, desmilitarização, desarmamento do Hamas e reconhecimento de Israel. Nada disto aconteceu. Eu não tenho nada a acrescentar, mas claro, o embaixador de Israel já se pronunciou. Foi o dia triste das relações entre Israel e Portugal. Nós rejeitamos este reconhecimento do Estado palestiniano hoje, neste dia. Nós pensamos que isso é prêmio para terrorismo, mas isso não são as nossas palavras. Os líderes do Hamas, eles disseram que isso é fruto do dia 7 de outubro e, por exemplo, ontem, dos líderes do Hamas disse para Portugal, especialmente, que este é prêmio de 7 de outubro e ele ser feliz com esta situação, este reconhecimento do Portugal. Isso é O recado é duro, mas é direto. Portugal transformou um gesto diplomático num motivo de celebração para um grupo terrorista. Para Israel, isto foi um erro estratégico que afeta não só as relações bilaterais entre Portugal e Israel, mas também a imagem de Portugal como um parceiro confiável no cenário internacional. Andreia, mas qual é que é a tua opinião no meio disso tudo? Eu partilho das exigências originais do governo. A diferença é que eu não me dobro com tanta facilidade. E para virar, temos a cerejinha no topo do bolo, que é esta confusão. A Mortágua ainda anda lá no meio do mar. Quero convosco uma reflexão que tenho feito ao longo dos últimos dias relativamente a esta missão. Quando me convidaram, quando me chamaram para participar nesta missão, não hesitei. Acho que este é um momento da história em que todos temos que tomar uma ação, todos temos que fazer alguma coisa para parar o genocídio, para levar ajuda humanitária, para fazer valer o direito internacional. E sempre achei que poder fazê-lo era uma forma de defender o povo palestiniano, mas de nos defender a todos nós, enquanto sociedade, defender Portugal e todos os países que acreditam na democracia, na autodeterminação dos povos e nos direitos humanos. Continuo a fazer esta avaliação. Defender Portugal.
O discurso da Mortágua soa mais a um épico pessoal do que a responsabilidade política. A maior flotilha de sempre virou uma desculpa para faltar ao Parlamento, como se representar Portugal em Gaza fosse mais importante do que representá-lo em Lisboa. A narrativa humanitária é muito bonitinha, mas a verdade é que ela abandonou o cargo para se colocar num palco internacional. Mas eu fico contente de que finalmente tenha ganho vergonha na cara e cedido o lugar. Perdeu a primeira oportunidade quando o país estava a arder. Na última quinta-feira já perdeu a discussão no Parlamento sobre o auxílio aos bombeiros. E que vergonha que isso foi. Afinal, não é como se o Bloco também tivesse mais parlamentares para representar o partido, não é? Era mesmo só ela. Mas olha, antes tarde do que nunca. Eu espero que ela se mantenha segura, porque pelos vistos a malta que vai a bordo não gosta muito da comunidade LGB ou TQIA+. Eu não sei qual ela vai resolver apoiar. E bem, não sabemos para que lado ela nada. Só não sabemos se ela vai conseguir não se afogar quando escolher o lado. Entre bandeiras trocadas, promessas falidas, críticas de Israel e aventuras de deputados em barcos, Portugal passou de mediadora a motivo de piada. Reconhecer a Palestina podia ter sido um gesto sério, mas foi manchado por improviso e incoerência. E o resultado? Perdeu-se credibilidade externa e ganhou-se desconfiança interna. Um governo que não cumpre a palavra fragiliza o país por dentro e por fora. E enquanto por cá vemos governos a perder credibilidade, lá fora Trump sobe ao palco da ONU e faz exatamente o contrário. Fala duro, cumpre o papel e mostra força. O Trump foi o Trump. Não foi ali para agradar a diplomatas, foi para dizer aquilo que muitos pensam e poucos têm coragem de admitir. Quando falou de imigração, acertou no ponto. A imigração em massa está a destruir identidades nacionais, a sobrecarregar sistemas sociais e a alimentar a criminalidade. Podem-lhe chamar xenofobia, mas é simplesmente descrever a realidade que os políticos preferem esconder. Falou do clima e também tocou na ferida. As metas de carbono da ONU não são sobre salvar o planeta. São sobre redistribuir poder económico. A China continua a poluir à grande, enquanto o Ocidente se autoflagela em nome da virtude verde. O Trump desmontou a farsa. Não é ecologia, é geopolítica. Quanto às guerras, vendeu-se como um pacificador forte. E gostes ou não, é um facto que nenhum novo conflito começou durante o seu mandato. Agora, pode soar arrogante quando ele diz que só ele pode trazer estabilidade. Mas também é verdade que fraqueza nunca impediu guerra nenhuma. Resumindo, o discurso não foi diplomático, foi 100% político. Mas pelo menos ele não foi hipócrita. Preferes ouvir verdades duras ou as mentiras doces deste globalismo fracassado? O Trump usou o palco da ONU para denunciar a imigração ilegal e atacar a gestão das capitais europeias, misturando o discurso sobre a morte evidente do Ocidente com ataques pessoais. E embora eu odeie esta atitude de Trump, presidente do mundo, parece-me uma melhor alternativa do que a atual ONU. Só que o peso deste discurso foi escondido pelas falhas técnicas que acabaram por roubar a cena e alimentar a narrativa de sabotagem. O dono da cooperativa falou: Donald Trump foi alvo de sabotagem na ONU 2 vezes. Escadas rolantes, teleponto, são uns engraçadinhos. E tem até quem fale numa 3ª sabotagem, o sistema de som. O post brinca com isso, mas expõe como até na diplomacia global o espetáculo se sobrepõe ao conteúdo. Eu já tinha avisado, brincar com os Estados Unidos dá nisto. Hoje é um teleponto e escada rolante. Amanhã são sanções, tratados quebrados e alianças no lixo. Quem acha graça devia lembrar que sem os States, a Europa não é potência, é uma freguesia. Só que as teorias de sabotagem não ficaram pela internet. Hoje tu já tens notícias assim. A ONU vai investigar sabotagem contra Trump após falhas em escada rolante, teleprompter e som. Javier Milei elogia Donald Trump e critica o governo de burocratas da ONU. Não nos podemos esquecer que o Lula também esteve presente e discursou. Lula abriu a Assembleia Geral da ONU como manda a tradição brasileira, mas o que entregou foi menos diplomacia e mais sermão ideológico. Falou em cortar gastos militares e taxar os super ricos para financiar inclusão social. É coerente com a maioria do seu discurso ao longo dos anos. Exaltou as instituições brasileiras e disse que o autoritarismo cresce quando há omissão. Só esqueceu de mencionar que a democracia resistente é a mesma que prende opositores políticos e tenta censurar redes sociais em nome do combate à desinformação. Ele acusou medidas unilaterais de prejudicarem o comércio mundial e pediu a refundação da OMC, uma crítica direta às recentes intervenções de Trump. Defendeu regular a internet para proteger vulneráveis. Só faltou mesmo agradecer ao Felca. Pediu diálogo para a Venezuela, apoio ao Haiti
e absolveu Cuba da acusação de patrocinar terrorismo. Ou seja, o velho alinhamento com as ditaduras amigas, porque a ideologia fala sempre mais alto que os direitos humanos. Sobre Gaza, ele chamou o bloqueio de um massacre e acusou os países que vetaram resoluções de cúmplices. Já falando da Ucrânia, disse que não há solução militar, só acordo. Traduzindo, mais um a ficar em cima do muro para não desagradar à Rússia e aos BRICS. Terminou homenageando Mujica e Papa Francisco como ícones do humanismo pela sua simplicidade, não ligarem a bens materiais. Eu deixo a interpretação para vocês. Mais tarde, Trump pronunciou-se e por esta eu não esperava. Amizades improváveis, não? Nos abraçámos, ele gostou de mim e eu gostei dele, afirma Trump sobre Lula. Os dois devem se encontrar na próxima semana. No fim, o que vimos foi sempre a mesma linha. Governos que falham, elites que manipulam, imprensa que distorce e políticos que se vendem como salvadores, enquanto empurram a sociedade para o caos. Seja nas guerras culturais do feminismo, nas manipulações de números em protestos, na incompetência diplomática de Lisboa, ou nas cenas da ONU, as constantes são duas só: distração e mentira. A pergunta que fica é simples. Nós vamos continuar a engolir narrativas prontas? Ou vamos ter coragem de encarar os factos, mesmo quando doem? Se este vídeo te fez pensar, partilha. E se te deixou desconfortável, partilha ainda mais. Porque agora eu quero saber, para ti, quando a imprensa encolhe multidões em protestos, isso é jornalismo ou manipulação descarada? Achas normal um governo reconhecer a Palestina sem ela cumprir uma única condição que ele mesmo exigiu? Sem falar em trocar a bandeira pelo Sudão. Só que, e o feminismo? É liberdade de escolha ou é uma narrativa que nunca tolerou mulheres que escolhem a família? E por fim, diz-me, tu achas que os discursos do Trump e a sabotagem na ONU mostram fraqueza ou apenas expõem a decadência do palco internacional? E claro, subscreve o canal, deixa aquele like maroto e segue nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.